Olá, eu sou Victor Leandro e vamos multiplicar a matemática. E com hoje a gente tem adição e subtração de frações, um assunto muito relevante, muito importante para a nossa fundamentação de matemática básica. Dito isso, vamos lá. Antes de a gente começar a subtração e adição de frações, a gente tem que ter alguns conceitos em mente. Esses conceitos, relembrando aqui, a gente tem que saber que uma fração ela é constituída por um numerador, certo? Que é o número que fica aqui em cima sobre a minha fração, e a gente tem um denominador, que é o número que fica aqui embaixo. Dito isso, a gente tem um numerador, um número de cima, que a gente vai, digamos, colocar a letra A, e o número de baixo, o nosso denominador, vamos colocar a letra B. Por que colocamos letra? Para indicar que pode ser qualquer número. Dito isso, vamos escrever aqui, né, para ficar sinalizado. Então, a gente tem o numerador e embaixo a gente tem o denominador. Com o nosso numerador e denominador bem definidos, a gente forma a nossa fração, certo? Dito isso, como a gente faria a nossa adição e subtração de frações? Para a gente começar a fazer uma adição e subtração de frações, primeiro a gente precisa ter duas frações, certo? Então vamos dar um exemplo. O primeiro exemplo, a gente tem duas frações se somando, onde elas têm o mesmo denominador. Lembrando que o denominador é o número de baixo, ou seja, o numerador da nossa primeira fração é o número 2 e o denominador da nossa primeira fração é o número 3. Na nossa segunda fração, o numerador é o número 3 e o denominador também é o número 3. Ou seja, a fração 1 e fração 2 têm numeradores diferentes, porque aqui é o 2 e aqui é o 3, e tem denominadores iguais, porque aqui é o 3, aqui é o 3. Quando a gente tem frações com denominadores iguais se somando, aqui a gente já tem a nossa primeira propriedade, ou melhor dizendo, né, nosso facilitador desse cálculo, que é o quê? Quando a gente tem frações de dois denominadores iguais somando, a gente mantém o mesmo denominador. Ou seja, na resposta a gente poderia colocar direto o número 3 no nosso denominador. Ou seja, só um copia e cola, é só manter o mesmo denominador. Agora, os seus numeradores a gente apenas soma, certo? Ou seja, vai ficar 2 mais 3. Então, 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Então, a resposta dessa fração ficaria 5 sobre 3. Perfeito? Então, assim, eu faria nosso primeiro exemplo. Agora, como a gente resolveria esse mesmo exemplo se fosse uma subtração? Se fosse uma subtração com o mesmo denominador, eu resolvo da mesmíssima forma. Ou seja, vamos supor que eu tivesse o 2, né? Vamos só inverter aqui, vou colocar um numerador de número maior, né? Vamos supor que aqui eu tivesse o 3 sobre 3 e do outro lado eu tivesse a fração menos, né? 2 sobre 3, certo? Ou seja, eles têm numeradores diferentes, mas os denominadores, o 3 e o 3 de ambas as frações, são iguais. Ou seja, conforme o exemplo acima, eu vou subtrair o 3 com o 2, numerador com numerador, e vou manter o mesmo denominador de ambas as frações. Dito isso, ficaria da seguinte forma. Ficaria 3 aqui embaixo, né? Porque eu mantenho o mesmo denominador, e em cima ficaria 3 menos 2. Com isso, a gente teria a resposta da fração 1 sobre 3. E aí está a resposta dos nossos dois primeiros exemplos. Tá, e se a gente tivesse frações de denominadores diferentes? Venha comigo para o próximo passo. Voltando, então aqui a gente tem dois exemplos, onde o primeiro exemplo dita uma soma de frações onde tem denominadores diferentes, certo? E no segundo exemplo a gente tem uma subtração de frações onde também tem denominadores diferentes. Nesse momento, como a gente resolve? Bom, no exemplo anterior, onde tinha denominadores iguais, a gente só mantinha os denominadores e somava ou subtraía os numeradores, conforme, né, a classe das minhas frações, se era adição ou subtração.
Nesse exemplo, os denominadores são diferentes. A gente tem duas maneiras, né, de resolver isso de forma simples e fácil. A gente pode resolver através do MMC, né, descobrir o nosso mínimo múltiplo comum entre os denominadores, ou resolver através do método borboleta, que eu gosto de chamar. Dito isso, vamos lá. Primeiro a gente vai resolver a soma e a subtração pelo método borboleta e no segundo momento a gente resolve através do MMC, dessa forma mostrando as duas maneiras de resolver. Vamos lá. Para resolver da primeira forma essa adição, como nós resolveríamos? Eu gosto de resolver da seguinte maneira. Eu multiplico, né? Eu vou fazer a multiplicação entre os denominadores, ou seja, o meu denominador 2 eu multiplicaria pelo denominador 3, ou seja, ficaria 2 vezes 3, perfeito? Então já vamos colocar isso aqui do outro lado. 2 vezes 3, 2 vezes 3. E os números de cima eu multiplicaria de forma cruzada, ou seja, eu faria 2 vezes 5 e eu faria 3 vezes 3, ficando da seguinte forma. 2 vezes 5, então eu posso isolar entre parênteses aqui, ó, 2 vezes 5, mais, né, o outro lado, ou seja, 3 vezes 3. Então ficaria dessa forma, 3 vezes 3. Então, esse é o nosso primeiro método de resolver a fração. Ou seja, eu multiplico de forma reta, né, digamos assim, o 2 com 3, ou seja, 2 vezes 3, ou seja, eu sempre multiplico o denominador, certo? 2 vezes 3, que vai dar 6 depois a resposta. Mas eu já coloquei aqui, né, sinalizado para ficar mais fácil de visualizar. E os numeradores, 3 vezes 3, coloquei aqui, né, eu multiplico de forma cruzada. E 2 vezes 5. Com isso, a gente teria a seguinte resposta. 3 vezes 3 daria 9. 2 vezes 5 daria 10. Ou seja, ficaria 9 mais 10. Embaixo eu teria 2 vezes 3, que daria a resposta 6. Com isso, eu teria 9 mais 10, 19. Perfeito? Então, eu colocaria o número aqui, o 19. Embaixo, né, 2 vezes 3, 6. Então, a minha fração teria como resposta 19 sobre 6. Ou seja, 3 sobre 2 mais a fração 5 sobre 3 me daria como resposta a fração 19 sobre 6. Perfeito? Dito isso, vamos utilizar o mesmo exemplo para resolver a subtração. Como eu resolveria a subtração com esse método? Bom, começaríamos pela parte de baixo, assim como eu comecei aqui, pelo denominador. O que eu faço com os denominadores? Multiplico, ou seja, eu faço 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Deixa eu colocar aqui de forma direta, né? Porque eu acho que o exemplo acima já ficou bem simples, bem fácil de entender. Dito isso, agora o próximo passo é multiplicar de forma cruzada, ou seja, 4 vezes 3 e 2 vezes 5. Porém, se atentem o seguinte, eu não tenho um sinal de menos aqui? Tenho, porque seria uma subtração, ou seja, eu não posso perder esse sinal de menos. Ou seja, quem está com o sinal de menos? É a fração 3 sobre 2. Ou seja, quando eu multiplicar cruzado a fração, o numerador que tem o sinal de menos, a resposta também ficará com o sinal de menos. Como assim? Quando eu multiplicar o 4 com o número 3, a resposta tem que ser menos. Por quê? A fração que está o 3 tem o sinal de menos. Ou seja, quando eu multiplico o denominador com o numerador negativo da fração negativa, a resposta ficará negativa. Ou seja, 4 vezes menos 3 vai ficar menos 12. Perfeito? Vou colocar de vermelho só porque é uma situação para ficar bem visível. Certo? Agora eu tenho aqui, né, seguindo a minha regrinha, 2 vezes 5. A resposta vai ficar positiva, porque essa fração aqui não tem o sinal de menos, é a outra fração que tem. 2 vezes 5, 10. Lembrando que eu estou colocando já a resposta direto, porque a outra eu já deixei mais visual, né, mais fácil de
enxergar. Dito isso, agora só resolvo de forma normal. Menos 12 mais 10 vai ficar, né, o que tem mais, ou seja, o menos 12 menos 2, perfeito? Como se eu fizesse 12 menos 10, a resposta não seria 2? Isso, ou seja, se eu fizer menos 12 mais 10, só inverte a resposta, vai ficar menos 2 sobre 8. Como é uma fração, eu não posso deixar esse sinal aqui no menos 2, estaria de forma incorreta, porque eu estou dividindo 2 por 8. Ou seja, a resposta final ficaria menos a fração inteira, né? Sobre 8. Ou seja, o menos vai ficar rente à barrinha da divisão. Vamos para o próximo passo? Como a gente resolveria essa soma de frações utilizando o MMC? Bom, para isso a gente precisa relembrar alguns conceitos sobre MMC. Enfim, vamos lá. Para resolver o MMC, a gente precisa pegar os denominadores de ambas as frações, ou seja, quem são os denominadores da primeira fração? O 2, perfeito, que é o número aqui de baixo, então vamos colocar o número 2 aqui, e o denominador da segunda fração é o número 3, ou seja, vamos colocar ele aqui. Para a gente solucionar esse MMC, a gente tem que relembrar que o MMC eu tenho que ir colocando números primos divisíveis por um desses números que estão aqui dentro, até restar o número 1. Como assim? Antes disso, vamos relembrar o que é o número primo. Número primo é todo número que é divisível por ele mesmo e por 1. Ou seja, o número 2 é um número primo? Sim, porque ele é apenas divisível por ele mesmo, divisível por 2 e por 1. O número 3 é um número primo? Sim, porque ele é apenas divisível por ele mesmo e por 1. E o número 4 é um número primo? Não, porque ele é divisível por 4, por 2 e por 1. Ou seja, ele não é um número primo, porque para ser número primo, ele tem que ser divisível apenas por ele e por um número 1. Dito isso, vamos lá. Qual o menor número primo que é divisível por 2 ou por 3? A gente sempre começa aqui pelo menor. Bom, o menor número primo que a gente tem é o 2. A gente não considera o número 1. Dito isso, vamos começar. 2. 2 é divisível por 3? Dá um número inteiro como resposta? Não. Então, vamos para o número 2. 2 é divisível por 2? Sim. 2 dividido por 2 é 1. Então, já matamos aqui o número 2. Sobra apenas o 3. Agora, repetimos o processo. Qual o próximo número primo que é divisível por 3? O próprio 3, que é divisível por ele mesmo e por 1. 3 dividido por 3 dá 1 e finalizamos o nosso MMC. Qual o próximo passo de resolvermos o nosso MMC? É multiplicar os números da lateral direita da minha barra, ou seja, 2 vezes 3, que dará 6. Bom, por que a gente fez o MMC e para que vai servir esse número 6? Bom, o resultado do MMC vai ser o denominador da minha fração resultante, ou seja, o denominador, que é o número que fica embaixo da fração resultante, vai ser o número 6. Perfeito? Tá, e quem vai ser os números de cima? Bom, aqui então a gente aplica uma regra que funciona da seguinte maneira. A gente vai pegar o número 6, resultante, que deu aqui como resposta, e vai dividir pelo denominador da primeira fração, perfeito? E multiplicar pelo número de cima. Como assim? Bom, é isso mesmo. Eu vou fazer 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, perfeito? E vou multiplicar pelo numerador da primeira fração, perfeito? Então vai ficar 6 dividido por 2, que é 3, e 3 vezes 3 é 9, ou seja, o primeiro número que eu vou colocar aqui vai ser 9. É assim que funciona esse método. Vamos ver se entendemos bem? Vamos lá. Bom, se entendemos bem, eu tenho que pegar o denominador resultante, o 6, e dividir pelo denominador
da segunda fração e multiplicar pelo numerador, perfeito? Isso mesmo. Ou seja, para a segunda resposta, para o segundo numerador que vai ficar aqui somando com 9, eu vou fazer 6 dividido por 3, que vai dar como resposta o número 2, e vou multiplicar pelo numerador, ou seja, 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Ou seja, teremos como fração resultante 10 mais 9, 19, e embaixo teremos o denominador 6, ou seja, 19 sobre 6. Perfeito? Então, essa é a resposta da nossa primeira soma de frações utilizando o método MMC. E como a gente resolveria a subtração? Bom, da mesmíssima forma, perfeito? Vamos lá. Para resolver o MMC, como eu disse anteriormente, eu tenho que pegar os denominadores das frações que estão se subtraindo, perfeito? Ou somando, nesse caso, se subtraindo. Os denominadores da primeira fração é o número 4, e os denominadores, né? O denominador da segunda fração é o número 2, perfeito? Para fazer a simplificação, né? E dividindo eles, eu tenho que achar os menores números primos dividido por ambos ou por 1. Nesse caso aqui, a gente tem o 2, que é o menor número primo, ou seja, já podemos colocar aqui o 2 logo de cara. 2 dividido por 2, 1. Já solucionamos esse aqui, perfeito? 4 dividido por 2, 2. Ou seja, qual o próximo menor número primo? 2. 2 dividido por 2, 1. Então já solucionamos também este aqui. A gente pega os números que estão na lateral direita, né, da minha barra do MMC e multiplico por eles mesmos. Ou seja, 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. Ou seja, o denominador da minha fração resultante da subtração de 5 sobre 4 menos 3 sobre 2 é o número 4. Então, já posso colocar o número 4 aqui. Perfeito? Agora, vamos relembrar como se acha um numerador. Bom, para achar o numerador, como eu disse aqui em cima, eu tenho que pegar o denominador resultante e dividir pelo denominador da fração que eu quero achar o numerador, ou seja, faço uma fração de cada vez, ou seja, 4, que é o denominador resultante, dividido por 4, que é o denominador da minha primeira fração, vai dar 1 como resposta. E multiplico pelo numerador de cima. 1 vezes 5 é 5. Perfeito? Então aqui já estamos quase finalizando a nossa fração. Vamos para a próxima fração? Vamos ver se vocês pegaram. Eu vou pegar o denominador da minha fração resultante e vou dividir pelo denominador da fração que eu estou resolvendo. Ou seja, 4 dividido por 2 vai dar 2, perfeito? E vezes menos 3, porque esse aqui é menos 3, né? Vamos encarar dessa forma. 2 vezes menos 3 vai dar menos 6 como resposta. Ou seja, 5 menos 6 vai dar menos 1. Então aqui teremos o menos 1. Sobre, né, o 4 mantém o mesmo. Mas como eu falei para vocês, essa representação aqui estaria incorreta, né? A melhor maneira de representar, digamos assim, a mais correta, seria com um número menos no nosso travessão, digamos assim. E a resposta seria 1/4. Se vocês repararem, vocês devem estar pensando, por que a resposta da segunda aqui deu diferente da segunda do outro método? Bom, não deu uma resposta diferente. Na verdade, essa aqui a resposta já deu simplificada. E a resposta da outra a gente não fez a simplificação. Ou seja, as duas maneiras estão corretas de resolver. Porém, aquela a gente não simplificou e essa a gente simplificou. Mas a simplificação de fração será um assunto que a gente vai fazer um vídeo abordando e falando apenas sobre isso. Assim como o MMC, assim como os demais tipos de frações e assim também como a multiplicação e a divisão de frações. Para não perder esse e nem outros conteúdos, não esqueçam de se inscrever, compartilhar, dar o joinha caso tenha gostado do vídeo e compartilhar, né, para outros amigos, familiares que estejam tendo a mesma dúvida ou dificuldade
que vocês. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.